Se já não bastasse toda a situação de guerra que acontece em Israel, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, se já não bastasse toda a tensão no governo e a tensão na população, manifestações se espalham por todo o país pedindo a renúncia imediata do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por conta de políticas de recuperação de reféns e também por culpa da falha da invasão do 7 de outubro. Muita gente pedindo para eu fazer esse vídeo falando sobre as manifestações de Israel. Aguenta aí que a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente falar sobre as manifestações de Israel, eu quero deixar uma coisa muito bem explicada, uma coisa muito clara nesse vídeo. Na minha opinião, na minha mera opinião, como cidadão israelense, e vendo como as coisas estão acontecendo em Israel, como os ânimos estão aflorados, eu particularmente não vejo que esse é o momento de se falar em política. Existem coisas mais importantes para tratar por conta dos 134 reféns que ainda estão nas mãos do Hamas e toda a logística que isso envolve. E também a administração de economia, tudo isso precisa ser levado em conta para gerir uma situação complicada como vem acontecendo em Israel. O país ainda está seguro, com a economia ainda estabilizada de certa forma, não falta comida, não falta combustível, não está faltando absolutamente nada para a população, temos empregos, os comércios estão funcionando na sua maioria como deveriam funcionar, então teoricamente isso está estabilizado. Fazer uma nova eleição, no meu ponto de vista, seria, nesse momento, um tiro no pé. Essa é a minha opinião. Concordo que a liderança de Israel tem culpa na invasão de 7 de outubro. Eu concordo que as pessoas que são ligadas à segurança pública e principalmente o primeiro-ministro, assim como o ministro de defesa, eles têm responsabilidade com o que aconteceu no 7 de outubro. Isso é inegável e essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Agora, se elas vão perder o cargo público delas, se novas eleições antecipadas precisam ser feitas, isso eu vejo que não é o momento. Mas as manifestações estão acontecendo e estão acontecendo em grande quantidade por todo o país. Muita gente entra aqui dizendo não, porque a maioria da população israelense não quer o primeiro-ministro como primeiro-ministro. Na verdade, as pessoas estão pegando reportagens e transformando aquilo para a realidade que elas querem pensar. Grande maioria da população de Israel concorda que o primeiro-ministro tem culpa. Mas o que a gente vê nas manifestações, apesar de ser em grande quantidade, em grande número de pessoas, milhares de pessoas, ainda não é a maioria do país que pede eleições antecipadas nesse momento. Talvez seja o mesmo tipo de pensamento que eu estou tendo, de que isso deva ser tratado em uma segunda parte depois que essa situação se estabilizar no país. Mas, lembrando mais uma vez, é a minha opinião. Vamos para a reportagem que saiu na revista Brasil, mostrando as manifestações, falando um pouco sobre as manifestações que milhares protestam contra Netanyahu e pedem eleições antecipadas. Um público estimado em mais de 30 mil pessoas saiu às ruas na noite de sábado para protestar contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em Cesareia, que é onde o primeiro-ministro mora, 4 pessoas foram detidas. Em Tel Aviv, a polícia disparou canhões de água contra os manifestantes que bloqueavam a estrada Ayalon, e em Jerusalém, os manifestantes fecharam temporariamente um cruzamento no centro da cidade, na Praça Paris.
Nos diferentes protestos, os oradores denunciaram não só os membros da coalizão governamental, mas também aqueles que se sentam na posição ou são vistos como alternativas a Netanyahu num alinhamento pós-guerra. Em Haifa, num protesto em que se destacaram os apelos a um acordo de reféns e a eleições antecipadas, o ex-membro do Knesset, Yair Golan, que é visto como um candidato para liderar a esquerda política no próximo período, chamou o atual governo de desavergonhado, dizendo à multidão: a vergonha está perdida e tudo o que nos resta é uma luta determinada, dura e amarga. Golan disse que essa luta tem duas fases. Primeiro, todos devemos sentir raiva, raiva sagrada, raiva profunda, raiva inquieta, e com essa raiva derrubaremos o governo e realizaremos novas eleições. É óbvio que muita gente que está apoiando essas manifestações tem algum interesse político por trás. E isso acaba ficando claro em algumas declarações. Continuando, ele apelou à multidão para construir o que chama de a mãe de todos os protestos, dizendo que cabe a nós sair às ruas, aos milhares, o dia todo, todos os dias, encorajando os manifestantes a sitiar o Knesset, o parlamento israelense, para ficar nos cruzamentos e encher as ruas e paralisar a capacidade do governo de governar. Devemos levar o próprio Netanyahu à conclusão inevitável de que se deve dissolver o Knesset e definir uma data para eleições antecipadas, concluiu o Golan. Em segundo lugar, disse ele, devemos construir uma alternativa, afirmando que tal alternativa deve ter uma visão de mundo coesa, com uma visão real e uma ideologia prática, rejeitando qualquer um dos atuais líderes da Knesset, incluindo a oposição como seus líderes. Figuras políticas e líderes comunitários dirigiram-se às grandes multidões sobre o recrutamento dos ultra-ortodoxos para as forças de defesa de Israel. Uma questão que surgiu novamente na sequência da maior necessidade de soldados após o 7 de outubro e a guerra contra o Hamas e seus aliados. Em Jerusalém, onde os manifestantes se reúnem há 10 semanas para exigir eleições antecipadas, o rabino Haredi Bezalel Cohen disse que dentro da comunidade Haredi há um desejo de chegar a um compromisso, mas que a atual liderança não estava à altura da tarefa de intermediar principalmente pela intenção do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de tornar obrigatória o alistamento de ultra-ortodoxos, coisa que hoje em Israel ela é de forma voluntária. Existem ultra-ortodoxos servindo o exército de Israel, mas não de forma obrigatória. O tenente-coronel Benny Barbas, escritor e roteirista, invocou as bênçãos e maldições da Bíblia, dizendo à multidão de Jerusalém: estamos no período mais importante e crítico de toda a história do movimento sionista. Um caminho, o de Netanyahu e de seu governo, leva a um abismo de corrupção, degeneração, colapso e destruição. Um segundo caminho leva à reparação, restauração, reconciliação e, se nos esforçarmos o suficiente, também a paz, prosperidade e segurança para nós e para os nossos vizinhos. Ele então citou Deuteronômio 30:19. Eu dei a vida e a morte diante de você, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que você e seus descendentes vivam. A situação política é complicada, isso é fato, mas aquilo que eu disse no início do vídeo. E lembrando, Israel é uma democracia e assim como qualquer democracia do mundo, existem pessoas contra e existem pessoas a favor. Não é porque milhares de israelenses foram às ruas que todos os israelenses querem o governo expulso agora. E também não é porque existem
pessoas que não foram às ruas, que todo israelense é a favor do governo atual. Isso é uma democracia, assim como qualquer outra no planeta. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante para esse vídeo alcançar grande relevância no YouTube. Se você não conhecia meu trabalho aqui no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sino. Assim você não perde as notificações quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. Um forte abraço para você, um forte abraço para quem assistiu esse vídeo e até o próximo vídeo, até a próxima live. Bye!